Eu já fiz vários vídeos mostrando esse amplificador, funcionamento e conceitos que estão em outra playlist, mas esse vídeo aqui vai para a playlist do transformador de saída. Eu vou comentar aqui sobre alguns detalhes que eu acho importante. Ultimamente eu acabei fazendo vários vídeos sobre feedback e eu percebi que o feedback ele é um recurso que a gente tem que corrige vários problemas do amplificador valvulado, problemas como falta de linearidade, problema de distorção, problema de... não diria que é um problema, tá? Mas a característica de baixo amortecimento, o controle de feedback resolve esses problemas. Então o que é o feedback, né? É um sinal que vem da saída do transformador e ele entra através de resistores no cátodo da primeira válvula, tá? Como se o cátodo fosse uma entrada inversora, tá? Então esse sinal a gente pode dosar ele, no caso, para corrigir certos inconvenientes. Por exemplo, um amplificador que tenha muita distorção, dá para usar o feedback para corrigir isso, né? Não se quer, digamos, a característica do amortecimento muito baixo, então também dá para corrigir isso. Também a linearidade, né? O transformador de saída, ele, por exemplo, ele não é linear. Ele, lá nos 10 kHz, ele começa a diminuir o nível de sinal. Com a mesma tensão de entrada nele, ele começa a baixar o nível na saída, em 10 kHz em diante. Então isso é um problema de linearidade, né? Então o feedback corrige tudo isso. Ele é uma amostra do que está acontecendo na saída sendo injetado na entrada. Então nesse amplificador aqui eu coloquei esse potenciômetro de 500K que está em série com o feedback, então eu consigo dosar, né, o feedback praticamente de 470 ohms até 500K. Tá? Não consigo baixar de 470 ohms nesse amplificador, porque ele começa a oscilar. Isso acontece com todos, né? Se a gente exagerar na proporção de feedback, todos começam a oscilar. Então eu consigo essa gama aí de 500 ohms a 500K, mais ou menos. Então eu chego à conclusão que o controle de feedback do amplificador ele é o recurso mais importante, tá? A gente transforma o funcionamento do amplificador através desse recurso, tá? A gente consegue tirar e colocar distorção um pouquinho, né? A gente consegue tirar e colocar amortecimento e a gente consegue colocar a característica de linearidade ou tirar, tá? Mas o componente mais importante do amplificador valvulado ainda é o transformador de saída, tá? As válvulas são muito pouco relevantes para o amplificador. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece na resposta de frequência desse transformador de saída aqui, com ou sem feedback. Notem essa barra aí, tá? Isso é a quantidade de tensão de saída, tá? Então eu vou fazer aqui uma varredura de 90 Hz a 20 kHz, máximo de realimentação possível, tá? Eu vou fazer agora a varredura. Ó. Vocês viram que a barra aumenta e diminui muito pouquinho, né? Ou seja, o amplificador está totalmente linear, ele está trabalhando com uma carga de 8 ohms resistiva. Vou fazer aqui mostrando o sweep, ó. 20 kHz, então totalmente linear. Bom, essa varredura então foi com o máximo de feedback. Eu vou agora fazer o mínimo de feedback, tá? Deixar mais ou menos aqui a mesma altura a barra. Então agora eu vou fazer a varredura de novo, tá? Vejam que a barra se movimenta, né? Ela aumenta um pouquinho, depois dá uma diminuidinha. Ou seja, esse transformador aqui, ele é um transformador que ele consegue ser linear, tá? Mesmo sem correção de feedback. Se o transformador não tiver essa característica, depois dos 10 kHz, geralmente o transformador começa a diminuir a tensão de saída, tá? Então a importância do transformador de saída é que ele seja o mais linear possível, que ele tenha
pouca perda, digamos que eu insira aqui no primário 10 watts, eu gostaria que saísse 10 watts no secundário, mas isso não acontece, todo transformador tem perda, então a relação de quanto entra de potência nele e quanto sai é importante, né? Então, quanto mais ele conseguir transferir do primário para o secundário, melhor, né? Então isso é um bom transformador de saída, né? Outra coisa, é interessante que ele tenha um alto amortecimento. Quem determina, na verdade, o amortecimento total do amplificador é o modo de configuração do feedback, tá? Então quem define isso é o controle de feedback, tá? O amortecimento total do aparelho. Mas é bom que o transformador tenha um alto fator de amortecimento, porque isso quer dizer que as perdas ali por resistência, digamos assim, né, seja minimizada. Eu tenho estimado mais ou menos o amortecimento do transformador, tá? Com umas continhas bem simples aqui. Eu sei que a impedância dele de entrada é 8K, 8000 ohms, né? E eu medi a resistência da bobina de 8000 ohms, tá? Bobina do primário, tá? Então eu estou fazendo aqui, só dividir, né? Um cálculo bem simples. É a impedância de entrada pela interna, né? Quer dizer, a impedância pela resistência interna. Então deu 16. E também fiz aqui uma estimativa do primário, tá? Eu estou usando a bobina ali de 8 ohms, né? E aí eu dividi pela resistência que eu encontrei medindo com o multímetro, a resistência mesmo da bobina de saída, da bobina de 8 ohms, deu meio ohm, então dividindo dá 16, então eu tenho um amortecimento de primário de 16 e um amortecimento de secundário de 16, só que quando o sinal passa por dois sistemas, a gente não pode somar, tá? A gente tem que fazer, por acaso aqui deu dois números iguais, então eu já sabia que era 8, mas mesmo assim eu fiz a conta aqui, ó. O amortecimento total é 16 vezes 16 divididos por 16 mais 16, essa é a continha, tá? Que dá o resultado que eu julgo que está aproximado, né? O fator de amortecimento total para esse transformador eu encontrei 8, tá? Eu mostrei que esse amplificador aqui, com esse controle de feedback, eu consigo aqui, todo ele para lá, que é sem feedback, eu consigo amortecimento de, se eu não me engano, é 0,8 nessa posição aqui. E nessa posição aqui eu consigo amortecimento de 32, se eu não me engano. Tá nos vídeos lá da playlist do valvulado, tá? Então, ou seja, eu consigo 32 de amortecimento, que é várias vezes mais do que a do próprio transformador. Então eu consigo bem mais do que o transformador e bem menos do que o transformador, só variando a quantidade de feedback. Se a gente tem uma faixa de ganho, no caso desse amplificador aqui, o ganho dele ele é 32 vezes, se não me engano, né? Quando a gente tem uma faixa de ganho que seja maior do que a quantidade de problemas que o transformador de saída tenha, digamos assim, a gente consegue corrigir todos os problemas. Vejam que eu consigo fazer o amortecimento de saída variar, né? Porque no caso do transformador mesmo é 8, eu consigo menos de 8 e bem mais de 8. Então, pelo sacrifício do ganho que a gente faz, colocando bastante feedback no cator da primeira válvula, a gente consegue passar por cima dos problemas, digamos assim. A perda de ganho consegue cobrir toda o range de defeito, digamos, de problema do transformador de saída, né? Para que o amplificador consiga trabalhar bem, né, com pouco feedback, né, com feedback mínimo possível, o transformador de saída tem que ser bom. Quanto melhor o transformador de saída, menos feedback a gente vai precisar inserir para ter um áudio linear na saída, tá? Então eu escrevi aqui o que seria um transformador de qualidade, né? Coloquei aqui que ele tem que ter pouca perda, né? Então, pouca perda energética. O ideal seria que não tivesse perda nenhuma, né? Que fosse zero a perda, né? Mas não existe. Então, quanto menor a perda, melhor, porque, digamos, coloca 8 watts no primário, tem que sair 8 watts no secundário, né? Isso seria o ideal. Outro detalhe é baixa distorção, então o transformador de saída tem que ter
uma qualidade no enrolamento e no núcleo, né, os cuidados com o núcleo, para que a gente consiga ter uma baixa distorção no transformador, né. O ideal seria que ele fosse 100%, digamos, linear na faixa audível, né, pelo menos, para que a gente não precise usar o feedback, tá? Para que a gente possa usar os amplificadores valvulados como driver de corrente. A gente teria, digamos, um amortecimento baixo, que não é um defeito, digamos assim, é uma característica, né? E a gente teria então um amortecimento baixo, a distorção baixa e teria o amplificador linear, né? Mesmo sem inserir feedback. A peça mais importante do amplificador valvulado é o transformador de saída. Ele vai ditar, né, o quanto de feedback a gente vai ter que inserir no cátodo da primeira válvula para poder ter um áudio, digamos assim, mais sem distorção possível, mais linear possível, né? E com a característica do amortecimento baixo, tá? Que a princípio eu comecei tratando como um defeito e agora eu vejo que é só uma característica, tá? Então é uma característica do modo de funcionamento dos amplificadores valvulados. Então, baixo amortecimento é uma característica do modo de funcionamento. O modo de funcionamento é fonte de corrente, né? Então, essa é uma característica desse modo de funcionamento. Então, para quem quer ter o amplificador valvulado tocando como amplificador valvulado, né, no modo fonte de corrente, tem que ter um transformador de saída bom, para que a gente não precise colocar feedback, né, para linearizar, para tirar a distorção e outros detalhes, né. E o feedback ele vai matando a característica de baixo amortecimento, ele vai mascarando, né, essa característica, tá? Que é uma característica que é natural desse modo de funcionamento. Eu creio que tem gente agora no Brasil preocupada com isso, com fazer ótimos transformadores de saída, né? Então tem como a gente ter um bom amplificador valvulado, trabalhando sem feedback, tá? Com o mínimo possível de feedback, trabalhando no modo fonte de corrente, né? Vamos deixar o modo fonte de tensão para os transistorizados. Vamos aproveitar essa característica aí, tá? Realmente o som fica diferente, tá? O amplificador vai realçar as frequências que a caixa determinar, né? Então, quem comanda a equalização do amplificador valvulado é a caixa acústica, tá? Se a gente conseguir trabalhar sem feedback, essa característica vai estar bastante presente, tá? No áudio. Então, pessoal, acho que era isso aí, tá? Vamos procurar bons transformadores de saída. Tem alguns fabricantes no Brasil aí fazendo ótimos transformadores. É só dar uma procuradinha que acha, tá? Abraço, pessoal!